Agora teremos um discurso, será feito pelo nosso irmão Geraldo Camargo, e tem o tema: como eu posso explicar o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Como que eu posso explicar o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Bem, nós, testemunhas de Jeová, seguimos os princípios de moral da Bíblia e acreditamos que isso pode resultar num bem muito grande no futuro. Gostaria de pedir que os irmãos, por favor, acessassem ou abrissem suas Bíblias, para que possamos ler aqui um texto. O texto é de 1 aos Coríntios 6,19, que diz assim, olha. Diz assim, 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem possa cometer é fora de seu corpo. Mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Perceberam? Nós, testemunhas de Jeová, na realidade rejeitamos toda a prática sexual que a Bíblia diz que é errado. E uma dessas práticas está aqui no versículo 9, no finalzinho do versículo 9. Os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo. Bem, mas pensando assim, nós temos que ter em mente que nós, testemunhas de Jeová, nos empenhamos pela paz, a paz com todos. Não aceitamos práticas homossexuais, mas também não obrigamos as pessoas a terem o mesmo conceito como nós, não é? Nós seguimos lá a regra de ouro, lá no Sermão do Monte, que é tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mas e se alguém perguntasse para você, para mim, que a Bíblia é preconceituosa com os homossexuais? Bem, nós temos que analisar duas situações. Existe uma grande diferença entre rejeitar práticas homossexuais e rejeitar pessoas homossexuais. A Bíblia diz, inclusive, aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, o seguinte, olha: honrem a homens de todo tipo. A Bíblia diz que nós cristãos devemos respeitar pessoas de todos os tipos, todas as pessoas. Agora, isso não significa que nós devemos aceitar todo tipo de conduta. Nós, testemunhas de Jeová, na realidade, optamos por viver de acordo com o que a Bíblia diz. Não criticamos, nem maltratamos as pessoas que escolhem viver de uma maneira diferente, né? Mas não concordamos com as práticas que a Bíblia proíbe. Alguns ainda podem dizer: a Bíblia é cruel, que afinal de contas tem pessoas que já nascem com tendências homossexuais. Bem, alguns dizem isso. E dizem mais: não podemos reprimir nossos desejos. Nossos impulsos sexuais são tão importantes que não devem e não podem ser controlados. Mas, na realidade, a Bíblia diz que nós somos capazes de controlar nossos impulsos, nossos desejos. E mostra que somos superiores, né? E podemos fazer isso por meio da Bíblia. Bem, se nós analisarmos, por exemplo, a raiva, muitos especialistas dizem que é genético. A Bíblia condena a raiva. E agora, será que a Bíblia é cruel também ao dizer que devemos controlar a nossa raiva? Não. Então, assim, a Bíblia mostra que tendências são diferentes de práticas. As pessoas que têm tendências homossexuais podem controlar
os seus pensamentos. Assim como uma pessoa tem que controlar um problema de ganância, raiva ou adultério. A Bíblia não diz que um cristão nunca vai ter um desejo errado, mas ele deve tirar da sua mente. Portanto, nós, testemunhas de Jeová, vivemos de acordo com os valores da Bíblia. Não tentamos mudar as leis que protegem os direitos de quem toma uma decisão diferente. Nós, testemunhas de Jeová, temos uma mensagem positiva e gostamos de transmitir essa mensagem a todos que querem ouvir.